No ar, Radar de Notícia. Bom, seu Torpedo, WhatsApp 995776900. Conosco hoje aqui no estúdio, no dia do seu aniversário, Eduardo Barreto, vereador. Parabéns, vereador. Obrigado, Pedro. Bom dia, primeiramente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, parabéns, a todos da equipe. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui, porque a gente sabe da envergadura que tem esse programa. Jovem ainda, tem 37 anos? 37 anos. Pedro. Tá bom, tem mais futuro aí, né? Bom, vereador, o senhor comprou uma briga aí, nós acompanhamos nas redes sociais, a escola Érico Veríssimo, é isso, no Jardim Fortaleza, seu reduto eleitoral lá? Sim. O que acontece na escola? Fizeram algumas publicações em redes sociais dando conta de que a escola estava com dificuldades ali a respeito do material de limpeza. Né? E aí, num caderno de um aluno, tinha o pedido de uma professora, da direção, melhor dizendo, para que os pais pudessem ali auxiliar levando alguns materiais de limpeza, como papel higiênico, desinfetante, sabonete líquido. E aí, claro, né, Pedro, eu costumo verificar as coisas em loco. Me comprometi que na segunda-feira pela manhã eu estaria na escola conversando com a direção e posterior iríamos até a Secretaria de Educação para saber realmente do que se tratava. E assim eu fiz. Na segunda pela manhã eu fui na escola, peguei ali as demandas, peguei os problemas que estavam acontecendo e fizemos questionamentos à secretaria, que nos informou que no prazo máximo de 15 dias iria solucionar o problema de algumas escolas da rede municipal, porque depois que nós fizemos a publicação, podemos perceber que não era só aquela escola que estava passando por esse problema. Eu achei até louvável a iniciativa da direção da escola. Lógico. Quem quiser e quem puder colaborar, colabore, né? Eu acho que é lógico, ninguém exigiu nada e a escola estava necessitando mesmo, né? Não, a escola estava realmente sem nenhum tipo de material para limpeza, inclusive a rede municipal, né, eu estou querendo até entrar em contato. Hoje ainda eu vou informar para o secretário, não sei se ele já está sabendo, o secretário de saúde já está sabendo, mas tem aí uma doença, aquela doença pé, mão e boca, né, que causa uma urticária na mão da criança, também na boca, que está um contágio muito grande nas escolas municipais. Nas escolas municipais, na rede municipal. Não sabia, não. Inclusive, na hora que eu estava conversando com a diretora, né, sabendo ali do problema, chegou uma criança lá trazida por uma professora que estava ali com todos os sinais dessa doença, que é uma doença pé, mão e boca, se não me engano. Nunca ouvi falar. É um tipo de alergia. Parece que é uma pediculose, se não me engano. Exatamente isso. E aí algumas crianças pode causar febre alta e tal. E febre alta a gente sabe o que pode ocasionar. Então também é uma preocupação. Também me coloquei à disposição ali, Pedro, de grande valia ressaltar, me coloquei à disposição da direção e também solidário à causa. Porque se a direção teve aquela atitude, é porque já tinha se esgotado todos os tipos de possibilidades para tentar resolver o problema da falta de material de limpeza da escola. Aliás, eu espero que a direção da escola não seja penalizada, né? Ontem o prefeito Guti, ele se demonstrou sensível ao problema também. Acho que não é o perfil do Guti, muito menos o secretário de Educação. Mas que tem algumas pessoas que querem ser mais realistas que o rei. Mais realistas que o rei, exatamente isso. Vereador, o prefeito Guti falou que ontem, eu vendo a sua live lá, eu também vi, parece que agora terá uma verba do ProRede exatamente para tentar sanar esse problema. Sim, Rodrigo. Na primeira reunião que eu tive com o secretário de Educação, João Carlos Panocchia, ele me demonstrou, assim, foi o primeiro contato que eu tive com ele como secretário de Educação. Primeira coisa que ele me pediu, falou: vereador, a gente está mandando algumas readequações do ProRede, por favor, o senhor pode me ajudar a dar agilidade lá na Câmara para que a gente possa votar, porque é de extrema necessidade. Isso ele disse para mim. E claro que eu me coloquei à disposição, eu falei, claro, que depender de mim, para ajudar nessa agilidade da votação na Câmara, pode contar com o ninguém seria contra. De maneira nenhuma, pelo amor de Deus. A Câmara vota em sessão extraordinária. Sim, e aí foram pedidas realmente as sessões extraordinárias, o Pedro estava até lá no dia e aconteceu a votação. Na última quinta-feira também o prefeito sancionou a lei, né, com os novos requisitos aí. E o secretário disse que pelos próximos 15 dias, claro, com a chegada dessa verba que serve para esse tipo de aquisição, esses tipos de problemas serão sanados. Mas enquanto isso, como é que está a escola hoje? Pedro, a escola hoje está sobrevivendo de algumas doações feitas pelos pais. Nós também fizemos contato ali com os comerciantes, explicamos a situação. Sim. Eu também levei, aí como cidadão, levei também boa parte de material de limpeza também para essa escola.
estamos fazendo contato com outras escolas para ver se estão passando pelo mesmo problema para se colocar à disposição. Eu acredito que sim. Essa escola teve a coragem de tomar uma iniciativa. Exato. E é interessante, né, Pedro, porque eu acho que todos os anos, nos recessos de final de ano e do meio do ano, quando retorna às aulas, é praticamente o mesmo problema. Acho que está na hora de já achar uma solução contínua para acabar com isso de vez. Acho que a programação, programação, como eu disse. Logística. É claro que o secretário responde pela pasta, deve ser responsável por isso, né, mas o secretário João Carlos, e eu não tenho procuração dele para defendê-lo, mas a frente que está aí 3 meses na pasta, né, 3 meses e alguma coisa, tem demonstrado ter bastante agilidade e boa vontade, Pedro, porque eu também levei outro problema lá para ele, que o que acontece muitas vezes na cidade de Guarulhos? Uma família tem 2 filhos, e aí um filho é contemplado pelo transporte municipal escolar e o outro não. E por quê? Porque a portaria diz que pode ser feito o transporte escolar se tiver uma distância mínima de 2 quilômetros da escola onde a criança estuda. Né? E aí, conversando com ele, eu disse que existe alguns lugares, quer dizer, vários lugares na cidade de Guarulhos, podemos dar aqui o exemplo do Portal Flora, que não tem esses 2 quilômetros, porém, pela sinuosidade do trajeto e pela dificuldade de acessar a escola, eu acho que essas crianças deveriam ser contempladas. E aí a gente está discutindo uma maneira de dar autonomia à secretaria de ir até o local, uma equipe técnica, ver que realmente se faz necessário a contemplação daquela criança. Então eu levei essa ideia lá para ele, ele também disse que vai analisar a ideia e possivelmente mandar para a Câmara para que seja votado. Eu acho que o fator não deveria ser a distância, né? Deveria ser a dificuldade da criança, da escola. Mas me parece que há uma lei estadual que barra, que trava a prefeitura nesse sentido. Eu lembro que administrações passadas, cheguei até a participar de algumas conversas no meu bairro com relação a isso, a própria prefeitura se sensibilizava e, digamos que burlava essa lei até então. Mas agora parece que estão tentando, hora lei. Estão tentando um contato direto com o governo do estado para ver se realmente derruba essa obrigação aí, que realmente é inviável. Agora, vereador, como é que está a periferia de Guarulhos, na sua visão? Pedro, todos sabem que assim, eu acho que um legislador, um fiscalizador deve ter um olhar por completo da cidade, né? Não pode olhar pelas especificidades. É claro que assim, eu rodo mais na periferia. É claro que nós temos que ter políticas voltadas para o centro da cidade, políticas voltadas para a indústria, comércio, mas também o povo, na sua grande maioria, vive na periferia. Guarulhos é um bairro periférico, até pelo seu histórico de construção. É das cidades mais próximas que tem aí de São Paulo, e a mão de obra que ajudou muito a construir São Paulo partiu aqui da nossa cidade. Então, historicamente falando, Guarulhos é constituída por periferia. E na periferia, algumas questões, a gente tem enfrentado bastante dificuldade, Pedro. Ainda se falta uma política pública, claro que o prefeito está aí à frente da administração há pouco mais de 1 ano e 3 meses, sabemos as dificuldades que hoje em dia se encontram para administrar um município. Eu venho discutindo isso na Câmara, né? Espero que a Câmara dê atenção a isso, porque de todos os tributos recolhidos pela União, a média, né, eu tenho estudado a matéria, a média de 70% dos tributos vão para a União, 25% dos estados e 5% só para os municípios. É pouco. Então é muito pouco, Pedro. Então quer dizer, cada vez mais nós teremos com esse modelo de pacto federativo os municípios endividados. Então falta muitas vezes recursos para fazer política para a periferia, que é necessário. Por exemplo, a questão da saúde. A gente tem encontrado bastante dificuldade na saúde. Eu assisti aqui a entrevista aqui do secretário Dr. Sérgio Iglesias, né, e aí o secretário, que eu tenho para falar, eu sempre falo, né, Pedro conhece a minha característica, achei evasivo em algumas respostas. Né? Por exemplo, a pessoa não pode se defender apenas com números. Recentemente eu fiz uma reunião com o prefeito Guti, nos atendeu lá. Eu levei o presidente do Conselho Municipal de Saúde, levei também a presidente do Conselho Municipal de Educação e o presidente do Estado para que nós pudéssemos falar a respeito do funcionalismo público. E lá, o presidente do Conselho Municipal de Saúde apresentou números que não batiam com os números da Secretaria. Então aí eu acho que por isso tanta divergência, por isso tanta discussão. Porque quando a gente vai instituir uma política pública para uma cidade do tamanho de Guarulhos, a gente tem que ouvir todos os entes. E o conselho gestor, o Conselho Municipal de Saúde, é formado, na sua grande maioria, por cidadãos que conhecem, sim, muito bem a matéria da saúde na cidade e tentam ali colocar na discussão, porque é um órgão normativo, deliberativo e fiscalizador. Então tem que ser ouvido também, Pedro. A gente não pode chegar só e ficar se protegendo por números. O secretário disse aqui que o PA Paraíso não está sendo construído porque falta
alguns comuniques a serem informados para a Caixa Econômica Federal. Ô, peraí, falar que mais de 1 ano e 3 meses ficou sem insumo e remédio na cidade de Guarulhos, por palavras dele aqui, porque tinha dívida ou tinha algumas pendências com os fornecedores, desculpa, se não consegue resolver uma dívida, se não consegue negociar uma dívida, por uma necessidade tão básica que é o remédio para a periferia ou para a cidade de Guarulhos como um todo. É falta de gestão, é falta de habilidade. O que eu percebi na entrevista do doutor Iglesias, do secretário de Saúde, é que ele fechou o paraíso crente que ia começar a reforma. Aí chegou lá, percebeu que não podia. Opa, não é bem assim. Pedro, Né? muitas Assim vezes o dono e chefe do restaurante, ele sabe fazer bons pratos, mas não sabe administrar. Tem que contratar um especialista. Ao fechar o paraíso, a obra deveria ter sido iniciada imediatamente. Para a região. E foi a promessa na época. Houve uma falha. É muito importante pôr a Paraíso aqui para a região, como toda a cidade de Guarulhos. Como é que está a UPA São João, vereador? A UPA São João, Pedro, com todas as dificuldades que a gente sabe que existe, porque, assim, como a gente estava falando aqui de endividamento dos municípios. É claro que é bom você ter uma UPA, vamos colocar aí, né, cedida pelo governo federal, mas a gente sabe que para manter essa UPA fica a cargo do município. Né? E aí, claro, esse modelo já vem sendo adotado por boa parte dos municípios do Brasil, que é de fazer essa contratação, a terceirização, para que possam aí fornecer o serviço. A UPA São João tem aí, dentro das suas limitações, prestado um serviço razoável à população. É claro que existem ainda alguns casos como falta de pediatra, algumas vezes, às vezes alguma máquina fica quebrada, mas isso, assim, com todas essas dificuldades, vem funcionando. Mas melhorou, porque no início do governo era um tal de fechar... Sim, fechava não. Essas ocorrências de fechar as portas não têm acontecido. Né? Pela proximidade até ali, a gente tem fiscalizado com bastante frequência, pelo menos essas intercorrências de fecharem as portas não tem acontecido mais na cidade. Pelo menos isso. Pelo menos isso. A gente sabe que assim, a cidade de Guarulhos, Pedro, com todas as suas dimensões, que a gente sabe que tem, uma cidade com quase 1.400.000 habitantes, também precisa de um diálogo um pouco maior com o governo do Estado. Porque os aparelhos do Estado, pela questão da saúde, ainda são muito deficitários aqui na cidade. Nós temos aqui o Hospital Geral, o Menino Jesus e o Padre Bento. Menino Jesus? Menino Jesus. Jesus, José Maria. José Maria. Não, JJM. JJM. Então, quer dizer, você traiu a idade, hein? Traiu a idade. Então, quer dizer, traiu a idade aqui. Então, quer dizer... Eu acho que não é só 37, não, hein? 37, sim. É gato. As lembranças são muito grandes. Foi registrado depois. Então, assim, ainda falta uma AMA, ainda falta um tratamento considerável aqui para oncologia na cidade de Guarulhos, coisa que a gente não tem. As mulheres, principalmente quando precisam de uma especificação maior, tem que se socorrer até o Pérola Abaito. Então, Guarulhos ainda é muito carente nessa questão. Você sabe que o senhor me surpreendeu? Porque o JJM, eu nunca lembro na relação de hospitais. Ele é um hospital o quê? Ele é municipal, não é estadual, é filantrópico. Ele é filantrópico. Mas com chapéu na prefeitura. Exato, Sim. ele recebe recursos da prefeitura e do governo do Estado. É que nem o Estela, olha. Exatamente. Sem a prefeitura não vive. Dos dois lados. Então, Pedro, a periferia ainda falta algumas coisas ainda. Sabe que eu bato bastante na questão de infraestrutura. A gente não pode deixar o nosso povo pagar o IPTU que paga, e aí com falta, principalmente de pavimentação. É inaceitável, Pedro, ainda uma rua ser rua de terra, sabe? Onde as pessoas encontram dificuldades. Muitas vezes, Pedro, tem rua que são muito íngremes, e aí quando chove, forma aquela vossoroca, né? Tecnicamente falando, chama-se de vossoroca, que é aquelas valetas no meio da rua. Quase e aí não adianta secar gelo, Pedro. Lá no Fortaleza tem ainda? Bastante rua ainda. Tem não só no Fortaleza, como vários outros bairros, tem bastante rua e a gente tem visitado. Muitas vezes tem rua que não consegue chegar a um serviço, como uma ambulância, uma coleta de lixo. O plano comunitário de asfalto morreu? O plano comunitário de asfalto ele é gerido pela Secretaria de Serviços Públicos, se eu não me engano. Para o Guaru? Não é para o Guaru? É para o Guaru. Eu acho que em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos. Aliás, precisa definir essa secretária de Serviços Públicos. A secretária Loredana já pediu demissão há um mês. Ah, não, deixa eu me corrigir. Serviços Públicos é o Mãos à Obra, que é aquele calçamento comunitário. Ah, não, aquelas plano comunitário, é na Proguaru. Sim, mas precisa definir o novo secretário de Serviços Públicos. Precisa, Pedro, porque a cidade de Guarulhos ela é muito extensa, Pedro, territorialmente falando, e aí a gente pega a cicatriz com o aeroporto, que até hoje eu não sei
que poder que esse aeroporto exerce, esse consórcio Invepar aí exerce na nossa cidade, porque fecha o acesso e ninguém consegue abrir. Nem a audiência federal, na Câmara Federal consegue abrir. As pessoas ficam sujeitas ali a se alimentar dentro do aeroporto, claro. E aí os comércios ali dentro também que são vítimas, porque pagam um aluguel astronômico, tem que tirar no serviço. E aí fornecem uma comida que é muito cara. Os funcionários são obrigados a comer lá dentro, porque não pode pedir alimentação fora. A gente tem visto aí casos até de agressão. Então, quer dizer, Pedro, tem essa cicatriz no meio da cidade. Podiam fazer um festival food truck dentro do aeroporto. Isso pode ter certeza que eles vão jogar granada, né? Da cidade. E aí o que acontece, Pedro? A gente tem algumas dificuldades para atender essas localidades. Por exemplo, transporte público na cidade. No segundo semestre agora, eu pretendo chamar audiências públicas na Câmara para a gente discutir essa questão do transporte público da cidade e também da logística, Pedro. Porque se a gente pega a cidade de Guarulhos, é uma cidade que não se equipara a nenhuma outra cidade da nossa nação. Por quê? Cortada pela rodovia Dutra, cortada pela Fernão Dias, eu não vou falar aqui trabalhadores, que senão mais uma vez Senna, né? eu vou aguentar a minha idade. Cortada pela Ayrton Senna, então quer dizer, pela logística da cidade, com o aeroporto que ainda tem, que mesmo com todos os seus desmandos, serve como um portal de entrada, e a base aérea. Então, quer dizer, a nossa cidade tem uma característica que pode agregar muito quanto à questão empresarial e industrial, gerando emprego para cá. O Antônio Luiz do Vale mandou uma mensagem, o JJM é municipal. Eu vou discordar. Ele é filantrópico. Filantrópico que recebe. Ele pega muito dinheiro. Pelo como ele está funcionando, parece que ele é municipal mesmo. Sim, sem o dinheiro municipal, sem a prefeitura não vai. E assim, por várias vezes, eu também já fiz emenda ali parlamentar, né, que a gente sabe que essa emenda começou a ser agora contemplada, né, pelos vereadores. Então já mandei também emenda, vários outros vereadores mandaram emenda, por estar na cidade de Guarulhos, apesar de ser filantrópico, se socorre ao município. E aí é mais uma dívida para o município, como a gente já vem discutindo aqui com a questão do Pacto Federativo. Vereador Barreto, não haviam prometido uma UBS ali na região de São João, para desafogar um pouquinho a UPA São João? Pedro, eu já venho brigando no último mandato, eu consegui uma emenda federal com um deputado federal de R$500 mil, e à época eu tinha levado para o secretário Carlos Derman. Ele disse que não podia receber essa emenda porque não tinha contrapartida para construir uma UBS ali no Lenise. Porque o Lenise, por exemplo, não tem uma UBS. O Lenise fica sem essa saúde preventiva, sem essa saúde familiar, porque não tem esse equipamento. Essa contrapartida era de quanto, vereador? 10%? 20%? Não me recordo agora, Rodrigo. Não me recordo agora se eu falar. Qual é a UBS da região ali? Pedro, ali nós temos uma UBS lá embaixo no Seródio, nós temos uma UBS... Tínhamos uma UBS lá no Veloso, né, que era muito pequena, nós tínhamos ali, então... Fechou? Fechou. Nós temos então aí... Então o pessoal vai tudo na UPA mesmo? Tudo UPA e na UBS Seródio, né? Seródio. Então precisa ali... pouco para a região, hein? A do Fortaleza ainda falta médico. Ontem o secretário disse aqui que houve o remanejamento aí dos funcionários que estavam lá no HMU, só que esses funcionários, segundo ele, foram para o CEMEG, né? Só que várias UBS também faltam médicos nos seus quadros. E ali tem um problema, né, vereador? Por exemplo, temos a Lavras ali próximas, por exemplo, tem aquele condomínio que abriu lá, que o pessoal aqui da Rádio Solta, de várias outras comunidades foram para lá, Pedro. Mais de 5 mil famílias que chegaram na região e a infraestrutura não acompanhou. Rodrigo, quando foram fazer a entrega daquele empreendimento ali no Lavras, quando o prefeito Almeida, à época, me deu o microfone para falar da entrega desse empreendimento, foi a primeira coisa que eu disse. Não adianta você fazer essa entrega de moradia se você também não preparar a infraestrutura e os serviços públicos da região. Por exemplo, ali a gente tem déficit de creche, ali a gente tem um transporte público que muitas vezes sai muito lotado porque não foi preparado, não foi discutido essas melhorias para o transporte público, por exemplo. E também a saúde. A saúde ali na nossa região ficou bastante complicada porque nem todos os lugares ali tem UBS. O Zenildo Garcia está perguntando para o vereador Barreto o que precisa ser feito para melhorar a saúde lá na região. Pedro, primeiro, como eu disse, existem algumas localidades ali que devem ser construídas UBS. Segundo... Lenise seria? Lenise, por exemplo. Né? Lenise é um dos exemplos. Segundo, a gente precisa também de melhorar essa questão dos insumos dentro das UBS. Porque apesar de ser uma saúde preventiva, muitas vezes a pessoa vai trocar um curativo, vai tomar uma injeção, vai fazer alguma coisa dentro da UBS que às vezes não tem remédio, não tem insumo. Então, como eu disse aqui, isso é uma crítica que eu faço aqui ao secretário, acho que tem que ter agilidade sim, tem que ouvir o Conselho Gestor Municipal de Saúde,
para que possam aí diminuir essas mazelas, que a gente sabe que quem sofre mais com tudo isso é o povo. Com desemprego, aquela pessoa que paga ali o seu plano de saúde, ele deixa de pagar e vai socorrer a rede municipal. Aquele posto da GCM ainda existe no Fortaleza? O posto da GCM ainda existe, Pedro. Nós também levamos o Conselho Municipal de Saúde esses dias para falar com o prefeito, justamente também, e o presidente do STAP, Pedro Zanotti, para falar a respeito da segurança do funcionalismo público na cidade de Guarulhos, que são várias ocorrências de agressão dentro de posto de saúde, Sim. dentro de escola. Então nós fomos discutir realmente essa questão da GCM estar mais presente dentro desses órgãos públicos. E aí nós temos conversado também com o secretário Gilvan Passo, que também tem a sua limitação, porque a cidade precisa de abrir um edital para a contratação de novos guardas. Nós sabemos da excelência que é o serviço da Guarda Municipal da cidade Sim. de Guarulhos, porém com um pouco efetivo, claro, você cobre um lugar e acaba descobrindo outro. Cobertor curto. Demais. Cobre a cabeça e deixa os pés para fora. Vereador Barreto, obrigado pela presença. Imagina, Pedro, fico muito agradecido, muito honrado aqui de estar participando do seu programa. Você sabe que já tinha um bom tempo que eu não vim aqui, estava com saudade, estava com muita saudade. Sempre será bem-vindo. Muito obrigado, estou à disposição, tanto do seu programa, claro, como os munícipes da nossa cidade. Mas precisa atualizar a sua certidão de nascimento, em 37. 37 fala menino Jesus. É gato. Foi registrado com 3 anos. Vamos lá, produção, 2 minutos.